que deva refletir. Uma coisa, desculpa falar isso, mas uma coisa que lembro esses dias sobre que esse material que a gente tem na mão, eu fiquei assim, surpreso pelo cotidiano da filosofia. Eu falei assim, eu não conseguia pensar a filosofia uma coisa tão próxima de mim, no sentido dessas ferramentas que ele coloca como pragmatismo, entendeu? Ele começa a explicar o pragmatismo, mas eu fiquei pensando, poxa, mas isso eu posso pensar em relação a onde eu trabalho, na escola, as relações que eu tenho com as pessoas hoje em dia. E a filosofia, então foi uma surpresa, porque eu me toquei como alguém que via filosofia, uma filosofia além de mim, que é justamente o assunto que ele rompe, né? Que ele faz essa ruptura. Eu achei fantástico isso. O Norte, ele é o que eu chamaria, e busco os 2 ou 3 para fazer companhia a ele e a mim, um filósofo coloquial. Ele é um filósofo coloquial. Ele podendo dizer uma coisa em linguagem vernácula cotidiana, ele não procura dizer em linguagem hermética. E se ele faz a linguagem hermética, ele faz uso, ele procura traduzir logo. É muito didático. Uma tradução que é um pouco, eu tenho certeza que causa um pouco de arrepios nos pandits da filosofia, porque vê aquela questão tratada dentro do jargão, de repente remetida a um sentido prático trivial, que é o fundo de verdade que aquilo possa, e de interesse que aquilo possa eventualmente ter. Mas a filosofia, ela na verdade, a filosofia que é esquerda, ela é caudatária das expressões de hierarquia social que a história conheceu. E quando você chega na sociedade democrática, não tem mais sentido o filósofo se vestir uma túnica, figurativamente aqui, e achar que ele é um oráculo de alguma coisa. Ele tem que assim, pegar os filhos na escola e receber esporro da mulher e ajudar a lavar os pratos na cozinha, tendo como vizinho um bancário, um engenheiro e um vendedor de seguro, se não um vendedor de Bíblia também. Então, a filosofia, nós temos essa grande influência da filosofia, que é a mais divertida que tem, porque é a mais esdrúxula e a que chuta mais alto, a filosofia alemã. Mas a filosofia alemã, ela separa sistematicamente a linguagem erudita da linguagem. O alemão já é difícil, mas ele faz questão de que a linguagem da filosofia não cole na linguagem do cotidiano. O alemão separa muito isso. Mas os franceses são que nos ensinaram a adoração dos alemães. Nós somos, na verdade, adoradores dos alemães via os franceses. É a subserviência francesa. Agora, então, isso é interessante, porque eu falei aqui, meio apontando para a Alemanha. Você viu um Nietzsche, por exemplo. Nietzsche quer quebrar com a metafísica, quer quebrar com a filosofia clássica, desmanchar a ideia de verdade, mas, puxa vida, de um pedestal que nem Platão, nem Hegel usaram. Quer dizer, que arrogância é essa, Nietzsche? Quer dizer, você desinfla a metafísica para sair com esse discurso profético, messiânico, antes de mim, depois de mim, né? Então, o Roth representa essa nova perspectiva de filosofia que é extremamente benfazeja para o mundo plural, aberto, e nós deveríamos procurar mudar isso também. Eu achei interessante essa questão de aqui estudando história, a filosofia é muito presa a pegar fazer uma coleção de filósofos, ver o que é que, como se eu vejo o que é que mais interessa para mim e chego ali, escolho, compro o livro, não tem muita produção. Agora, eu queria saber mais ou menos o que o senhor pensa a respeito de uma particularidade na filosofia americana atual, somente do Churchill, por exemplo. Do Churchill. Não sei se Churchill. Ou Churchill, sabe? Ah, sim, mas sim. Mas, em geral, assim, a ideia geral de que há também uma filosofia que se aproxima muito da linguagem científica, que quer estar sempre próximo às descobertas empíricas, por exemplo, da neurociência. E aí já acaba havendo fica muito mais tênue assim, a linguagem entre o discurso filosófico e o discurso científico. Eu acho essa uma das possibilidades da filosofia, né? É uma das alternativas da filosofia. É uma das expressões da filosofia
Daria para dizer que seria uma filosofia científica? Pois é, não se deve desprezar o fato de que o discurso científico ele se oferece como paradigma de conhecimento, né? E de discurso claro e explicado, sistemático, coerente, lógico, etc. Eu não teria nenhuma dificuldade de aceitar essa como uma influência, meio a contrapelo do que eles próprios gostariam, uma influência polidora da filosofia também, que ele dá à filosofia uma certa modéstia e dá uma certa boa educação. Eu acho que o filósofo analítico, que é o filósofo esse tipo de filósofo que você fala, ele está mais dado a entender a filosofia meio baconianamente, como não assim a expressão de indivíduos auto-endeusados, corpos em túnicas, ou de indivíduos que, como não podem alçar esse voo, se oferecem como endossados por eles, são os eternos comentadores. Eu digo assim, são as pessoas que tomam esses filósofos como seus orixás de cabeça. Eles são, na verdade, persona desses avatares, eles botam uma máscara e se você fizer uma pergunta a essa pessoa, ela vai falar o seu filósofo. Ela vai falar o seu filósofo e provavelmente também sem aplicá-lo, vai falar por citações, etc. A história da filosofia é uma maravilha e vale a pena ser um objeto de estudo por si mesmo. Você estudar um filósofo 30 anos da sua vida não é muito e é plenamente válido. E qualquer filosofia, mesmo se você não fosse isso, um historiador da filosofia, que é uma coisa diferente de ser um filósofo, você deve frequentar os filósofos para poder adquirir vocabulário, referências, etc. Porque a filosofia não é uma coisa que você abra a boca e saia filosofando. Quer dizer, você faz isso, sim. Você pode fazer isso. As pessoas têm todo o direito de fazer isso. Todo indivíduo, enquanto filósofo, está ali emitindo suas opiniões com os pressupostos que tem, sem precisar sentar na cadeira e estudar filosofia para poder fazê-lo. E para um democrata, um filósofo, mesmo um filósofo, um democrata, ele deve achar que todo indivíduo tem a sua opinião sustentável como a sua. Mas quando o sujeito é um filósofo profissional como eu, fui pago pelo Estado para ter toda uma formação demorada, prolongada e custosa, é natural que quando você me procura, eu não fale só assim, trivialmente, o que eu acho, mas pegue para você que ficou estudando coisas mais úteis, como engenharia para construir um magazine, finanças para poder especular na bolsa, produzir subprimes ou o que seja, é natural que eu que fiquei sem trabalhar em outra coisa tenha toda uma referência comparável ao que você tem na sua área. Né? Mas então isso você obtém na interlocução com os outros filósofos. Eu costumo dizer que a filosofia é uma conversa que está em andamento há muito tempo. Se alguém entrar aqui agora, não vai entender o que está acontecendo, vai ficar parado ouvindo um pouco antes de poder abrir a boca. Não vai saber nem o que é aquilo que ele está se falando. Então, o filósofo, o aprendiz de filósofo, ele tem que ouvir a história da filosofia antes de abrir a boca. Antes, não, porque corre o risco dele ficar travado. Mas ele tem que ficar modestamente ali, meio esperando, né? Mas por que foi mesmo que eu disse tudo isso?